Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Se você está acompanhando o nosso programa, já percebeu que aqui a gente gosta de uma história bem contada, né? Vem com a gente para esse túnel do tempo. O cenário é o mesmo, o plenário, mas eram outras épocas, porque só existiam 2 partidos quando o nosso entrevistado era vereador. Arthur Alves Pinto foi vereador de 1973 a 79, foi vice-presidente da Câmara, depois deputado estadual e vice-prefeito de Jânio Quadros. Muito obrigada pela presença do senhor, é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Obrigado. O senhor já tinha voltado aqui ao plenário? Não, nunca mais vim aqui. Nunca mais tinha entrado? Não. E como é que foi essa chegada? Tá diferente porque nós éramos só em 21, né? Hoje tem muitas cadeiras. Na época era vazio aqui, né? Tinha as cadeiras aí onde ficava o povo que assistia lá em cima e aqui também. Ficava pertinho o povo já? Ficava em cima ou aqui. E o senhor sentava mais ou menos onde aqui? Eu sentava mais ou menos aqui, mesmo quase na frente do cara, presidente. assim? De cara. Não queria perder nada. Não, é que indicaram isso, eu fiquei lá, né? E essa chegada do senhor foi como suplente, é Foi, isso mesmo? primeiro suplente, 73. Um suplente que assumiu, gente, inúmeras vezes. Perdemos a conta de quantas vezes. Eu fiquei suplente em 73, 74, 75 e 76. Eu era suplente, né? Mas aconteceu que eu tinha bom relacionamento com todos os vereadores. Então, cada vereador, uma vez por ano, eles tiravam licença para mim entrar. Por isso que eu ficava o ano inteiro aqui. Como que funcionava isso? Eles tiravam essa licença para o senhor poder mostrar o trabalho do senhor? Eu não sei se era para mostrar o trabalho, mas tiravam para... A gente tinha amizade, né? Fiz muita amizade aqui. E naquela época, hoje eu não sei nem como é que é, mas na época o vereador ele tirava licença para tratamento de saúde ou para cuidar de interesses particulares. E ele não perdia os direitos dele em nada, né? Em ordenado, em tudo. E assim o senhor foi ficando? Tanto que quando eu entrei pela primeira vez aqui, foi logo em janeiro de 73 eu já entrei. Porque tinha um vereador que foi reeleito, Vicente de Almeida. Ele foi reeleito, ele tinha sido auxiliar de um prefeito, agora não me recordo o nome do prefeito. E ele me procurou e falou que ia tirar licença, porque ele estava doente, né, em janeiro mesmo. Estava doente... Só que ele não podia entregar o gabinete, porque ele queria que continuasse o pessoal dele lá, evidente, né? E para atender também os conhecidos, os eleitores dele, né? Eu fiquei uns 3 meses aqui vagando pela Assembleia, não tinha nem sala. Pela Câmara? Pela Câmara, É que ele foi deputado estadual muitos e muitos anos, então... 28. 28 anos, uma vida. Então, automaticamente, pensa na LESP. Falha. Mas foi a Câmara que deu a experiência para o senhor ir. Me corrige se eu estiver errado. Foi um aprendizado, né? Foi? Foi. A Câmara aqui eu conheci vereadores já com alguns mandatos e eram bem experientes, né? E eu mais ou menos seguia o que eles faziam aqui para mim saber, né? Conseguir aprender alguma coisa do que eles sabiam já, né? Aí eu fui em 76, teve eleição de novo, foi a segunda minha, né? Eu ainda suplente aqui. Aí nessa eleição eu fui o 3º mais votado. Então eu fiquei até os 2 primeiros anos. Os 2 primeiros anos eu já fui candidato a deputado estadual. Em 78. E aí fiquei lá durante 7 mandatos. Mas antes disso, o senhor foi vice-presidente aqui também? Fui nessa época, acho que foi em 75 ou 76, por aí, né? E
E o que foi essa votação que levou, o senhor foi o terceiro mais votado, né? Foi essa votação que levou o senhor a ir para a mesa? Como é que foi? Não. Porque é o seguinte, a mesa, pelo menos até agora é assim, né? A mesa é o acordo que faz os partidos fazem um acordo. Então, às vezes tem chapa única, às vezes tem dois concorrentes, mas é tudo coisa do partido, o partido que faz, né? Então, na época que eu vim aqui, tinha dois partidos só. Era o MDB e a Arena, eu era a Arena. E o MDB, como tinha a maioria, na época que eu era efetivo, né? Nós éramos em 8 vereadores e eles eram em 13, o MDB, né? Então eles faziam o presidente e o vice-presidente cabia à Arena. Então eu fui escolhido pelo meu partido para ser o vice-presidente. Foi assim que eu cheguei à vice-presidência. Aí fiquei os 2 anos na vice-presidência, aí já teve eleição de deputado, já me candidatei a deputado. E me elegi, né, logo na primeira eleição. Pesquisando aqui, as vezes que o senhor foi à tribuna falar, ainda quando o senhor era suplente, o senhor foi muitas vezes, né, à tribuna conversar com os seus eleitores ou conversar com a população que estava aqui. E sendo da Arena, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Por exemplo, em 75, o senhor subiu na tribuna e olha o que o senhor falou. Os prefeitos costumam roubar as ideias contidas nos projetos de lei, para depois transformá-los em decretos. Seria o caso de pedir a criação de um direito autoral do projeto. Quer dizer, o senhor estava dando uma cutucadinha no prefeito, mesmo sendo... Eu nem me lembro disso. Mesmo sendo da Arena. Corajoso. Não. Corajoso. Eu não lembro disso. Eu acho que devia ter acontecido de alguma coisa. Vocês apresentarem um projeto e a prefeitura ter corrido para decretar essa... Antes da gente, Antes da gente. O senhor ficou bravo, assim. Aí, em 76, teve mais uma fala dura do senhor, pesada. O senhor estava falando sobre as eleições. Aí o senhor falou assim, ó, somos daqueles que preferem acender um fósforo no escuro e jamais amaldiçoar a escuridão. O senhor tinha umas palavras assim, como é que o senhor fazia esses discursos? Conta pra gente. O discurso, eu acho que... Tem uns que estudam muito para fazer um discurso. Escrevem antes. Eu acho que todo discurso cerimonioso e tal tem que ser por escrito, porque o sujeito, de repente, não se perder e falar um termo pouco usado ou não conveniente para a oportunidade. Então, o resto o sujeito fala o que vem na cabeça. Agora, na minha época aqui, tinham 2 vereadores que o apelido deles era Long Play, porque eles toda a sessão eles ocupavam a tribuna e falavam, eles liam coisa no jornal, depois comentavam aquilo, não? Tipo comentarista. Isso. Long Play? Long Play era o apelido dos 2. E o senhor não fazia isso? Não, eu não. Eu ia poucas vezes à tribuna. Mas as poucas que o senhor era provocativo, o senhor era, como é que eu posso dizer, o senhor colocava o dedo na ferida, assim, pelo que eu levantei aqui, mesmo sendo da Arena, mesmo sendo governo, né, o senhor criticava o prefeito. Bom, é a função da gente, né, era a função, mas eu era governista mesmo, era do lado do prefeito, né, porque na minha época o primeiro prefeito foi o Figueiredo Ferraz, que na época o prefeito era nomeado ou indicado pelo governador. Então era Não era eleição direta. Era o Figueiredo Ferraz. Depois entrou o Colassuono. Colassuono foi. Miguel Colassuono. Depois Olavo Setúbal, também indicado pelo governador. O senhor apoiou os 2 prefeitos? Foi, era do meu partido, né? Mas, vou lembrar o senhor de novo. O senhor apoiava, mas o senhor não deixava de apontar o que estava errado. Em 75, o senhor criticou a administração municipal pela falta de providências às enchentes na área do CUPC. O senhor falava bastante dessa questão. Então,
sabe, muitos projetos de lei surgem por um acontecimento que teve o vereador como vítima ou coisa semelhante, né? Então, na CUPC, na época, eu morava numa rua chamada Rua das Flechas, lá na CUPC. A CUPC era mais ou menos paralela uma à outra. E ali tinha um córrego na CUPC, de baixo para baixo da CUPC. E eles resolveram canalizar, o prefeito resolveu canalizar esse córrego. E tinha uns tubos da Sabesp que atravessavam a avenida, então eles represavam a água. E a água saía no ralo da casa da gente, ali na CUPC. Um problemão. Então, por isso é que eu devo ter falado devido a isso, né? E foi o Olavo Setúbal, quando ele foi prefeito, eu conversei com ele e tal, ele mandou remover lá os tubos da coisa para liberar a água, né? Porque ela represava, chegava nos tubos, aí refluía, vinha entrar nas casas e tudo. Foi época difícil, mesmo na minha casa eu sofri umas 3 enchentes feias. Bom, a primeira que teve lá cobriu até o piano da minha senhora, o teclado. Nossa! O enchente entrou na casa inteira, né? O senhor aproveitava, então, esse espaço para denunciar essas questões e pedir uma providência. Muitas leis são criadas porque o autor da lei, né, vamos dizer, participou de alguma forma daquilo, então ele acabou criando uma lei, achou que era necessária, né? E aí soluciona um problema de todo mundo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais história. O Vossa Excelência, a Memória volta já, não sai daí. Vossa Excelência, a Memória. Para assistir a outras edições do programa Vossa Excelência, a Memória, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e acesse nossa playlist do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Vossa Excelência, a Memória. O ex-vereador Arthur Alves Pinto é o entrevistado de hoje do Vossa Excelência à Memória. Vamos continuar a nossa conversa agradável e muito interessante com Arthur Alves Pinto. O senhor estava contando para a gente das questões do dia a dia, das dificuldades dos moradores que o senhor apresentava aqui na tribuna como forma de ajudar essa população. A questão das enchentes era uma questão que incomodava muito o senhor, parece que foi resolvida, né? Eu participava. Sofria na pele a enchente, perdeu até o piano. E tem uma outra questão que o senhor defendeu bravamente aqui na tribuna também, eu não sei se o senhor vai lembrar. Foi em 1975, o senhor encaminhou um ofício do Sindicato dos Operários da Indústria Urbana de São Paulo para o prefeito Olavo Setúbal, com um pedido de anistia para 300 mil trabalhadores aqui em São Paulo. E eu estava pesquisando, foi uma questão que o senhor praticamente defendeu sozinho aqui. E é mais um exemplo que o senhor era governista, mas o senhor, quando tinha que falar, falava. Como é que era essa relação, então? Era relação normal, porque também o prefeito, quando estava aborrecido com a gente, ele também reclamava, então não era só um lado, né? Teve vez ele chamar vocês e falar, poxa, vocês estão parecendo oposição. Então ele reclama, a gente também reclama. Foi várias vezes aconteceu isso. Porque eu frequentava muito, porque o prefeito que eu tive um melhor relacionamento foi com o Olavo Setúbal. Quando ele era suplente, ele assumiu, no finzinho, acho que no último ano que era suplente, ele assumiu. E ele me chamou na prefeitura e falou, Arthur, eu vou te deixar efetivo. Vou tirar um vereador para ser secretário. E ele tirou um descendente de japonês, que esquece o nome dele agora, e ele foi secretário de abastecimento de São Paulo.
Aí eu fiquei, o último ano eu fiquei efetivo praticamente, porque eu estava no lugar desse senhor que saiu, né? Trabalhando ali em parceria, então, com o prefeito Olavo Setúbal. O Olavo Setúbal, bom, dos prefeitos com os quais eu trabalhei, ele foi o melhor. Né? Eu acho que foi o melhor. O que fazia ele era um dele sujeito o melhor? mais Conta sério, pra gente. era um sujeito mais sério, né? Não era... Porque geralmente o político fala aquilo que interessa a ele para amanhã conseguir o voto da pessoa e tal. O Olavo Setúbal não, também ele não procurava voto, né? Não procurava voto. Me lembro que um dia ele me convidou para ir almoçar com ele lá no Banco Itaú, ali na Rua Boa Vista. E eu fui lá, aí nós almoçamos, só os dois, almoçamos e tal. E ele falou, tá vendo, o povo me critica por causa de coisa, eu tenho tudo aqui, eu largo isso para ir lá ajudar eles, ainda ficam me criticando. Ele reclamou, né, coitado. Sentiu. É interessante o senhor contar isso, porque às vezes a gente não sabe até que ponto a opinião, né, das pessoas atinge né, uma personalidade que já está num cargo de prefeito, por exemplo, pública, né? Mas no caso do Olavo Setúbal, ele sentia, então, desabafava com o senhor. Ele foi um bom prefeito, né? Ele foi um bom prefeito. Eu peguei o primeiro foi o Figueiredo Ferraz, depois o Colassono, depois o Olavo Setúbal. Né? Acho que esse foi o último prefeito que eu peguei, o Olavo Setúbal. Depois foi para a Lesp, começar a trajetória enorme lá. Teve uma das entrevistas que eu li que o senhor deu quando o senhor estava na Lesp, nesses anos todos. E o jornalista estava questionando o senhor por que o senhor era tão querido pela população. Por que o senhor fazia que alguns políticos não eram tão queridos e o senhor era bem votado, muitas vezes reeleito e muitas vezes querido. E olha a resposta do senhor. A receita é simples. Eu trabalho, o senhor disse. A receita é simples, eu trabalho. Atendo a todos os que me procuram no gabinete. Dou atenção aos eleitores e eles reconhecem o meu esforço. Uma receita simples e genial, né? É verdade, porque eu nunca trabalhei, tanto aqui na Câmara como na Assembleia, com o gabinete com a porta fechada, era sempre aberta. O sujeito chegava e já entrava lá. Às vezes até entravam muitos de uma vez, ficava meio confuso, mas eu preferia assim do que vocês fechar a porta, o sujeito ficar lá fora esperando, então eu atendia na hora, na frente de uns dos outros, falava o problema deles. Por que o senhor fazia isso? Era o meu jeito de trabalhar, assim, não era atendia as portas fechadas, Era uma espécie de transparência já que o senhor fazia ali, porta aberta, quer dizer, não tenho nada a esconder. E eu não fazia isso para arrumar voto, sinceramente. Eu não fazia pensando, né? Acabava resultando nisso, mas eu nunca pensei nisso, vou arrumar voto desse jeito, porque eu sempre fui bem votado. Teve uma época que eu estava acho que foi em 82, na Assembleia, 1982, eu fui o mais votado do país. Deputado estadual mais votado do país. Na época eu fiz 130 e tantos mil votos. Não é como hoje, né? Hoje o sujeito vai na televisão, eram campanhas eleitorais faz diferentes. 200 mil votos, era outra época. Era né? uma campanha ali no trabalho, no suor, né? E na conquista do voto a voto. Isso. E eu queria que o senhor contasse pra gente como é que foi essa experiência de ser vice-prefeito do Jânio e foi lá na frente, né? Como é que foi? Bem, o Dória, o Sampaio Dória, foi presidente da Câmara enquanto eu estive, foi ele e o Vita. Os dois foram presidentes na época que eu estive aqui. E o Sampaio Dória, né, então, sobre esse caso, Sampaio Dória era o secretário do prefeito Olavo Setúbal. Estava nas administrações regionais. E o Sampaio Dória falou para mim, Arthur, por que você não tenta sair candidato a prefeito, esse negócio todo? Eu falei assim, porque eu acho que eu não tenho
competência ainda para ser isso. Falei isso para ele assim mesmo. Ele falou, não, você devia ser não sei o quê. Mas essas palavras do Dória acabaram acendendo uma luz na minha cabeça. Ficou pensando. Então e o Gênio era candidato, ia ser candidato a prefeito. Então o Gênio procurou o meu partido, o partido que eu estava, que era o PFL, para fazer união, PTB e PFL. Foi a união que ocorreu, né, para a eleição dele. Então em conversa com ele, eu falei, presidente, eu chamava ele de presidente, né? Eu falei, presidente, o senhor quem vai ser seu vice? Ele falou, eu não sei. Eu falei, então, eu sou um candidato para vice do senhor. Se colocou à disposição ali. E daí acabei sendo o vice dele. E o dia a dia, como é que era com o Jânio? A gente escuta, vamos ver. Era complicado. Por quê? Não sei, o Jânio era um sujeito inteligente, mas assim, além de ser inteligente, ele era preparado, né? Um sujeito que estudou, era bem preparado, né? E o Jânio era repentista, então se falar uma coisa para ele, bomba, já respondia na hora, entendi. né? Entendi, não pensava antes de responder. Ele era muito rápido. E interessante que o partido dele, o PTB, quando eu saí candidato a vice, que eu ainda não eu era candidato, mas ainda não tinha havido a convenção para a escolha, né? Convenção do meu partido, do PFL. E o Colassuono, uns outros políticos, um de Vila Maria, ligado ao Jânio, eles queriam, o Colassuono queria ser ele o vice, né? Ele era do PFL, também queria ser ele o vice. Mas tinha convenção, era escolhido na convenção, né? E eu tinha trabalhado muito para constituir os diretórios da capital, porque eu vivia aqui na capital. Então fiz vários diretórios. Santo Amaro, o senhor tinha muita Santo Amaro, força. Brooklyn, Moema, Vila Mariana, tudo ali. E fiz na Penha, na Lapa, vários diretórios eu fiz. Porque a maioria do pessoal que estava formando o diretório não sabia como organizar o diretório. Inclusive fazer as atas, aquele negócio, eu fazia tudo. Até o livro de ata eu comprava para fazer para eles, né? Então fiz vários diretórios. Então quando teve essa eleição, eu tinha mais ou menos 400 amigos que eram delegados. E tinha 200 que eram de outras, ligados a outros políticos, né? Mas eu tinha 400. Então na convenção, para a escolha do vice, a convenção, acho que foi na Assembleia, hein? Acho que foi na Assembleia. E o senhor estava disputando com gente forte, né? Estava, claro. Gente grande. E mas eu tinha 400 já. Tinha 400 votos certo, e eles tinham 200, seja quem viesse ia perder. O mais forte ia perder. Ia perder. Quer dizer, o trabalho de base ali... Foi antes, né? Foi antes disso. Porque quem me alertou desse negócio do trabalho foi um deputado federal chamado Rafael Baldassi, que ele era presidente do PFL à época, né? Então ele me alertou, Arthur, cuide dos delegados, porque você vai precisar um dia deles. Lá na frente. Aí eu então fiz vários diretórios, tinha muito, na capital ninguém tinha os delegados que eu tinha 400. Os outros precisavam de 200, para chegar nos 400 iam custar muito. E aí deu tudo certo. Deu. Acabei sendo vice. Olhando para trás, assim, para essa história tão bonita na política que o senhor construiu, como é que o senhor resume essa trajetória do senhor aqui na Câmara? Não foi tanto tempo como foi na LESP, na Assembleia Legislativa, mas foi um tempo que o senhor era 30 e poucos anos. Mas eu fui... Começando praticamente eu fui 2 anos efetivos. Os 4 anos antes eu era suplente, né? Depois, na próxima eleição, eu fui bem votado. Aí eu fiquei 2 anos aqui. Aí fui para sair candidato em 78 para deputado. Aí em 78 eu me elegi deputado. Assumi em 79, em 80 o governador de São Paulo era Paulo Maluf. Aí ele me convidou,
convidou não, consultou se eu aceitaria ser secretário dele, do interior. Porque a Secretaria do Interior era muito forte, né? Porque cuidava do interior todo, de todas as cidades, é muito né? rico, né? Então ele convidou e então eu fui secretário do interior dele, né? Aí depois eu fui secretário do Quércia, fui secretário do Fleury e voltei a ser secretário do Maluf das administrações regionais, quando ele foi prefeito de São Paulo, que hoje eles chamam de subprefeitura, né? Então eu fui secretário dessa época dele. Tudo levando, espero que a bagagem que o senhor pegou aqui. Aqui, na Câmara, né? Na Câmara, eu me dava muito com os dois long plays, né? Adorei esse long play, não conhecia, adorei essa. Eu me dava muito com eles e eles eram do MDB, os dois, mas eram muito amigos. Os leitores de jornal. Essa foto que eu trouxe, acho que ali é a despedida daqui da Câmara, que eu ia para a Assembleia, eu tinha sido eleito. Vou ver. E ali tem, a maioria que está ali é tudo do MDB. Só tem um ali do PFL que eu vi, que é o Luiz Peixoto. O resto era tudo oposição, mas eram meus amigos, né? Como eu também era amigos dele, né? Respeito, né? Eu agradeço muito a entrevista do senhor. Muito obrigada por ter dividido essas memórias todas com a gente, por ter voltado aqui no plenário. Muito obrigado. A nossa história da Câmara deve muito ao senhor. Muito obrigada. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. O Vossa Excelência, a Memória volta na semana que vem. Espero que você continue acompanhando com a gente. Até já.